Fala galera, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui para dar continuação aí ao nosso trabalho, certo? Ao nosso estudo em relação às propriedades da matéria. Bom, pelo que eu ando observando em relação às propriedades da matéria, nós temos dois tipos, né? Que são as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais eu vi que vocês absorveram bem. Eu resolvi fazer um vídeo aqui complementando essa parte de propriedades específicas, né? Identificando parte por parte para que nós tenhamos aí uma compreensão melhor do conteúdo, beleza? Então, ó, vamos lá. O que são as propriedades específicas da matéria? As propriedades específicas são aquelas propriedades que não são comuns a todo tipo de matéria. Então, não é toda a matéria que tem uma propriedade específica. Então, são propriedades que você encontra em um tipo de matéria que você não encontra em um outro tipo de matéria, entendeu? Então, por exemplo, pega uma madeira e pega um plástico. Os dois são matérias, porque possuem massa e ocupam lugar no espaço. Só que os dois possuem propriedades diferentes. Essas propriedades diferentes que tem no plástico e a madeira, porque eles não são iguais, certo? Se eles não são iguais, eles possuem propriedades diferentes. Essas diferenças nós chamamos de propriedades específicas, tudo bem? Que é o que diferencia essas coisas. Tanto é que as propriedades específicas até servem para a gente identificar o tipo de matéria que nós estamos analisando, porque ela traz para nós as diferenças, tudo bem? Dentro das propriedades específicas, o que nós precisamos tomar cuidado é o quê? É que elas podem ser classificadas em três grandes grupos. Quais são os três grandes grupos que eu posso classificar as propriedades específicas? São elas: as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são aquelas que mexem com os cinco sentidos, não é? Tato, audição, paladar, visão, dentre outras, tudo bem? Que nós vamos discutir também. As propriedades específicas são aquelas que mexem com o quê? Com a mudança de estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição e uma outra super importante também que é a densidade. E as propriedades químicas têm a ver com as reações, a reatividade que a matéria pode sofrer. Porque tem coisas que reagem, tem coisas que não reagem. Como assim reagir, professor? Ó, você conhece materiais, né, que pegam fogo. Quando eu falo assim, ó, pegam fogo, é um termo incorreto, né? O que é correto falar, o termo científico, é entra em combustão. Tem coisas que você conhece que entra em combustão, tem coisas que você conhece que não entra em combustão. Tem coisas que enferruja, tem coisas que não enferruja. Tem coisas que reagem com ácidos, tem coisas que não pode reagir com ácido. Então essas diferenças é o que entra nas propriedades químicas, que são as reações que a matéria pode sofrer, tudo bem? Então, a gente vai analisar cada uma dessas propriedades específicas e entender o que significa cada um desses grupos, tá bom? Não necessariamente eu vou seguir essa ordem. Eu vou começar com vocês pelas propriedades físicas, porque as propriedades físicas é o primeiro que a gente tem que estudar para a gente conseguir entender os outros, tá bom? E olha o que eu coloquei aqui embaixo. É super importante, ó. É importante ressaltar que analisando as propriedades específicas é possível identificar uma substância desconhecida. Não é isso que eu acabei de falar? Se eu passar para vocês, né, a diferença entre a madeira e um plástico, talvez vocês não conseguem chegar e diferenciar. Ó, tem uma madeira e tem um plástico aqui, eu vou falar assim pra vocês, ó. Entre esses dois materiais, escolhe aquele pra mim que é muito mais resistente, aguenta um pouquinho mais de pressão e geralmente nós conseguimos fazer uma mesa com o material. Você vai escolher o plástico ou uma madeira? Você vai escolher a madeira. Porque eu descrevi para vocês, né, propriedades específicas que nós encontramos nas madeiras e não encontramos, por exemplo, nos plásticos. Tudo bem? Então vamos lá analisar cada um desses grupos. Começando pelas propriedades físicas. As propriedades físicas que são propriedades específicas. Tudo bem? Dentro das propriedades físicas, quais são os grupos que nós temos? Ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade, que é um pouco fora da curva, que é um pouquinho diferente, mas entra nesse grupo de propriedades específicas, tudo bem? Bom, vamos lá, galera. O que significa cada uma dessas aí? Bom, pontos de fusão e pontos de ebulição, tenho certeza que vocês já ouviram falar, tanto é que no outro vídeo que eu gravei, eu citei pontos de fusão e ebulição também. E em outros anos, vocês já estudaram. Pontos de fusão e pontos de ebulição são nomes dados às transformações dos estados físicos da matéria, certo? Tanto é que eu coloquei aqui, ó,
o gráficozinho, o fluxogramazinho de transformação física da matéria. É super importante vocês terem um conhecimento, saberem o nome, saber diferenciar para conseguir entender, senão fica complicado para entender lá no final, certo? Então, mais uma vez eu tô passando aqui de novo falando que é importante, tá bom? Então, ó, nós temos 3 estados físicos da matéria: sólido, o líquido e o gasoso, certo? E as passagens de estados físicos recebem nome. Ó, ponto de fusão, que é essa daqui, uma das propriedades físicas, é a passagem que dá, é o nome que dá da passagem do estado sólido para o estado líquido. Ó. Do estado sólido para o estado líquido é justamente a fusão. Então, ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido de uma substância. Bom, e nós também temos o ponto de ebulição. O ponto de ebulição nada mais é quando sai do líquido e vem para o gás. Quando sai do líquido e vem para o gás, nós chamamos de ebulição. Ah, professor, mas aqui está com um nome diferente, vaporização. Não tem problema, tá bom? Por quê? Vou explicar para vocês no próximo slide. O que acontece? Esse nomezinho aqui, ó, quando sai do estado líquido para o estado gasoso, pode receber diferentes nomes, mas esses diferentes nomes significa que está acontecendo em situações diferentes, mas não significa que não é um nome que eu possa dar do líquido para o gasoso. Ó, quando sai do líquido para o gasoso, um dos nomes que pode receber é ebulição, mas eu também posso chamar de vaporização. E eu também posso chamar um outro nome que eu já comento com vocês. Mas o que eu quero que vocês saibam é que são diferentes nomes que eu posso dar, mas para me referir, né, a uma passagem que é a mesma, que é do líquido para o gás. Tudo bem? Bom, tem o processo de ida, também tem o processo de volta, não é? Quando sai do gás e vem para o líquido, nós aprendemos que era condensação. Condensação. Mas também pode receber um outro nome, que é o nome que está aqui, ó, liquefação. Então, condensação ou liquefação são possíveis nomes que eu posso dar quando sai do gás e vem para o líquido. Sem grilo, sem problema nenhum. São 2 possíveis nomes, tudo bem? Bom, eu também posso, né, ter o processo que sai do líquido para o sólido. Esse aqui é o mais fácil, né? Ninguém erra, todo mundo lembra, porque o próprio nome ajuda a identificar. Toda vez que sai do líquido e vem para o sólido, eu tenho o nome chamado de solidificação. Tudo bem? Beleza? Bom, galerinha, vamos lá. E aí eu posso ter, né, saindo do estado sólido e indo para o gasoso direto sem passar pelo líquido. O nome que eu dou para esse processo é o de sublimação. Isso. Eu também posso ter o da volta, né? Tudo que vai pode voltar. Eu também posso ter o gasoso vindo diretamente para o sólido sem passar pelo líquido. Esse nome que eu dou é o quê? Ressublimação, tudo bem? Bom, até então, nada de novidade. Mas o que eu chamei a atenção para vocês? Lembra que eu falei que do líquido para o gás pode receber um montão de nome? E que do gasoso para o líquido também pode receber nomes diferentes? É isso que nós vamos analisar agora, tá bom? Bom, vamos lá. Analisando ponto por ponto. O que seria o ponto de fusão? Volta. Ponto de fusão não é quando sai do sólido para o líquido? Isso. Quando sai do sólido para o líquido, eu coloquei aqui imagens para a gente identificar o ponto de fusão, galera. Ó, tá vendo aqui? Ó, aqui eu tenho geleiras, né? Aquilo que a gente tem lá no Polo Norte, na Antártida, né? Quando eu tenho gelo, água, por exemplo, no estado sólido, e aí quando eu aqueço, né, muito calor, é um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, o aquecimento global tá fazendo essas geleiras derreter. Quando elas saem do estado sólido e elas passam para o líquido, ó, formando aqui o oceano, o mar, isso aconteceu um processo de fusão, não é? E eu coloquei outros exemplos aqui também, ó. Aqui fica nítido, né? Ó. Você tem uma pedra de gelo, a água no estado sólido, que com o aquecimento, quando você retira do congelador, ela vai para o estado líquido. Então aqui aconteceu um processo de fusão também. E aqui, né, coitado, nós temos aqui o urso polar, né, que precisa do gelo. E as pessoas, elas não estão nem um pouco preocupadas, né? Quando eu digo pessoas, algumas pessoas, né? Eu sei que tem as pessoas que fazem, né, a parte, se preocupam com o meio ambiente, mas tem algumas que nem se preocupam. Não hesitam o aquecimento global. O aquecimento global é aumento da temperatura gradativa do planeta, certo? Aumento gradativo da temperatura do planeta. E isso aquece as geleiras. E quando aquece as geleiras, ó, coitadinho aqui do urso, ó, todo esse gelo está se derretendo, está ficando líquido e o coitadinho não tem onde morar. Então, isso acaba atingindo até outras coisas também. Beleza, galerinha? Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, de ponto de fusão. Esse é o problema. Ponto de ebulição. Porque lembra que eu falei? Ponto de ebulição é quando sai do líquido e vai para o gás. Mas lembra que eu acabei de falar que pode receber outros nomes diferentes? Aí vocês, eu não estou entendendo mais nada. Não, calma, não é assim. Quando sai do estado líquido e vai para o gás, pode receber o nome ponto de ebulição, porque é um dos mais comuns.
mas também pode receber outros nomes, que eu falei para vocês, que é vaporização e também pode receber, por exemplo, calefação. Vamos entender, não é difícil, é só prestar um pouquinho de atenção. Então vamos lá. Primeiro, que eu exemplifiquei aqui, o ponto de ebulição não é quando sai do líquido e vai para o gás? Todos esses exemplos aqui eu estou colocando alguma coisa que está líquido saindo e indo para o estado gasoso. Por exemplo, aqui ó, água aquecendo. Essa água quando aquecer vai chegar um tempo que ó, vai começar a vir o vapor, não é? Isso significa que todo esse líquido aqui ó, está vaporizando, está indo para o estado gasoso. Então significa que houve aí uma transformação do estado líquido para o estado gasoso. Agora, qual é o nome que eu dou? Ebulição? Vaporização? Calefação? Calma que a gente já conversa em relação a isso daí. Ó, roupa secando no varal. Vocês vão convir comigo a seguinte situação. Essa roupa que ela não estava molhada com muita água, quando você coloca ela para secar no varal, essa água ela tem que ir embora, não tem? Para a roupa ficar seca. Então é água que estava líquida que foi para o estado gasoso. Então aqui também aconteceu uma transformação de estado físico. Agora, quando é que eu dou o nome ebulição? Quando é que eu dou vaporização ou vice-versa? Simples, galerinha. Vamos lá. Quando sai do líquido para o gás, eu posso dar o nome vaporização, ebulição ou calefação. É muito simples. Vai ser vaporização toda vez que for um processo natural, tipo roupa secando no varal. Por quê? Quem está interagindo é um processo natural, é o sol, é o sol. O sol está aquecendo a roupa e fazendo aquele líquido ir para o estado gasoso. Um rio quando seca, um rio, vamos imaginar que ele estivesse lotado de água. Ele estava lá com água líquida. Porém, fica muito tempo sem chover e anos de seca. O que o sol vai fazendo com a água daquele rio? Vai fazendo com que toda aquela água que está líquida passe para o estado gasoso, certo? Só que como foi um processo natural, foi o sol que interagiu, então a gente fala que é um processo de vaporização, aquela água virou vapor. O que seria a ebulição? A ebulição também sai do líquido e vai para o gás, só que é um processo forçado, não é um processo natural. Ebulição é quando você, por exemplo, com as suas mãozinhas vão lá, pega a água numa panela, você tá pegando água, coloca, por exemplo, lá no fogão e coloca para aquecer. Vai chegar uma hora que aquela água vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Legal, tudo bem. Só que aí não foi um processo natural, foi um processo forçado, você forçou. Se você não tivesse ido lá com uma panelinha, com um recipiente, pegado água, colocado nessa panela e feito, colocado para aquecer, e de repente fazer com que essa água passasse para o estado gasoso, isso não ia acontecer. Não é igual uma coisa natural que você deixa lá no varal e o sol que vai interagindo. E a calefação, por último, também é um possível nome que eu posso dar para quando sai do estado líquido e vai para o gasoso. Só que a calefação é um pouquinho diferente. A calefação é aquele processo que ocorre instantâneo. Tipo assim, quando tá fazendo um lanche, né? Você vai lá no Burger King ou então você vai numa lanchonete aí e pede para fazer aquele lanche gostoso, bonito, tal. O que acontece? Quando eles estão fazendo um hambúrguer, eles colocam naquela chapa quente, muito quente, muito quente. E aí, quando cai uma gotinha de água líquida numa chapa que está muito quente, faz aquele barulhinho assim, ó. Tss. Essa água, ela rapidamente, instantaneamente, ela passa para o estado gasoso, cara. Quando é muito rápido assim, quando é instantâneo, nós chamamos de calefação. Agora, todos esses três nomes, vaporização, ebulição, calefação, são nomes possíveis para quando sai do líquido para o gás. Então você só tem que saber identificar. Olha só, saindo do líquido para o gás. Eu coloquei 3 exemplos diferentes. Um rio ou um lago secando através do sol. O sol não é natural? Então o nome que eu dou é vaporização, porque vaporização é para coisas naturais. Líquido saindo para o gás, para vapor de uma maneira natural. Ó, ebulição. Ebulição também é líquido indo para o gás, só que aqui é um processo forçado. Nós pegamos uma água, colocamos numa panela e nós fornecemos energia na forma de calor com a ajuda do fogão. Então o processo forçado, o nome é ebulição. E calefação, ó, tá vendo? Aqui é uma chapa quente, fervendo. E aí a gente deixa cair uma gotinha de água. Na hora que a gente deixa cair uma gotinha de água caindo, né? Quando essa gotinha de água cai nessa chapa fervendo, instantaneamente toda essa água, né, vai pro estado de vapor. Aí a gente chama de calefação. Beleza, galera? Tudo bem? Então, ó, dentro das propriedades específicas, tem as propriedades físicas. E aí eu acabei de comentar com vocês aqui os diferentes nomes que nós podemos fornecer, né, para quando sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Na sequência, né, eu vou informar para vocês, né, a parte da volta, que é quando sai do gás e vem para o líquido, que também pode receber nomes diferentes e, é claro, continuar com a matéria, tudo bem? Eu fico por aqui, daqui a pouco vem a segunda parte desse vídeo. Obrigado.